Olá, amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de ensino, uma palavra de vida ao seu coração. Nesta feita, a revista que nos fala sobre a justiça divina e a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então, hoje a lição de número 6 nos fala sobre a justiça divina. Sabemos que justiça fala de retidão, nos fala de dar a cada um o que há de direito. Então, nós estudamos aí na semana passada, estudamos aí a lição de contra os falsos profetas, temos estudado várias lições e hoje a justiça divina. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Texto áureo, Salmo 18, 26, ok? Com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal, ok? Então, desde já, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. A sua inscrição no canal é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e indique para outras pessoas também serem edificadas pela palavra do Senhor, ok? Então, leitura bíblica em classe, nos diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 14, do 12 ao 21. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão. Enviarei contra ela fome, arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animais e elas assolarem, que fiquem assoladas e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. O Senhor trouxe a espada sobre a tal terra e disse: a espada passa pela terra e eu arrancar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. O Senhor enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Glória a Deus. Então, nós temos aí a palavra-chave que é justiça. Já falamos sobre o conceito de justiça. Então nós temos a introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, no capítulo 14, do 12 ao 21. Importante lembrar que esse estudo de hoje está mais baseado no capítulo 14. Então daí a importância de ler com bastante atenção esse capítulo 14 para se ter um entendimento melhor da lição. Então nos diz aqui: estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel?
É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então está bem claro aqui que na primeira parte desse capítulo 14, a profecia profetizada por Ezequiel está sendo dirigida a todas as nações, não é somente a Jerusalém. Ele está se referindo a qualquer nação que for. E a segunda parte, que vai lá a partir do capítulo 13, mais ou menos, do versículo 13, melhor dizendo, né? Do capítulo 14, lá pelo 12, por aí. Então, essa parte, essa outra segunda parte do capítulo já está se referindo mais específico à nação de Israel. Tópico 1, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento ajuda a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado. Subtópico 1, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Amós 3, versículo 7. Então, Deus está dando aí um aviso. Ali nos diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. O Deus de Javé, ou Jeová de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Então está aí, Jeremias 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor teu Deus, porque eu vos desposarei e vos tornarei a uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Então Deus está aí chamando o povo para o arrependimento. Nos faz lembrar das palavras de João Batista: arrependei-vos, a pregação, depois Jesus, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Então nos diz ainda, aqui, o Deus de Javé de Israel processa dessa maneira para oferecer a oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que tinha lhes dito que lhes faria. E não os fez. Né? Então Deus se arrependeu do mal. Por quê? Porque Nínive se arrependeu com a pregação do profeta Jonas. Os ninivitas se arrependeram nessa ocasião. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Então Deus é amor, porém Ele é justiça, ok? Então a justiça e o amor estão entrelaçados. Subtópico 2, a primeira parte do oráculo. Oráculo quer dizer profecia. Poderíamos dizer a primeira parte da profecia. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente quanto mais. Porque se recusa a ouvir a sua palavra, ele torna instável o sustento de pão. Está aí Ezequiel 4,16, 5,16. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome, extermínio de seus moradores e até dos animais.
Então nós temos aí alguns versículos aí importantes. Por exemplo, Mateus capítulo 7, no discurso de Jesus, ele diz assim: porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então Jesus estava se referindo ao final dos tempos. É o que nós já estamos vivendo, né? Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Apocalipse 6:8. E olheis, e eis um cavalo amarelo que estava assentado, e tinha sobre o nome morte. Então aqui está falando também da grande tribulação. Apocalipse 6:8. Que há de vir após o arrebatamento da igreja, para tentar os habitantes da terra. Primeiro, a grande tribulação, primeiro para punir Israel, e depois para punir todos os habitantes da terra que não creram em Jesus e que rejeitaram a sua palavra, ok? Subtópico 3, descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Então nós temos aí vários versículos especificando, né? Jeremias 5:24, 14:22, Deuteronômio 32:2. Então tem aí vários versículos. Jeremias 5:24 diz: e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que a chuva a temporã e a tardia, a seu tempo e as semanas determinadas, da cega nas conservas. Então, nos conserva. Então, Deus está falando aqui da chuva temporã e tardia. Uma outra tradução diz temporã e serôdia. Então está especificado aqui que é Deus quem derrama as chuvas sobre a terra. Um dos profetas, Isaías ou Jeremias, tem um versículo lá que nos diz que Deus chama as águas, é Ele quem chama as águas do mar e derrama sobre a terra. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Que coisa terrível, né? Deus é que é o Criador de todas as coisas, e as pessoas estão agradecendo, muitas das vezes aí, falando, São Pedro, manda chuva, né? Foi Deus que criou as matas, e no entanto, pessoas aí colocam Deus das matas, né? Deus quem fez o mar, e no entanto, pessoas colocam Deus aí, Deus dos mares, e dão nomes a esses pseudo-deuses, né? Deus com letra minúscula. E daí por diante. Então nós vemos anteriormente em alguns estudos, né, sobre o sol, Deus quem criou o sol, mas há pessoas atribuindo a outras divindades, dizendo que existe Deus do sol, não é? Então o nosso Deus foi quem criou todas as coisas. Prosseguindo, a seca era um sinal visível do castigo divino. Então está aí algumas passagens aí também, nos mostrando isso. Deuteronômio 28:23, não é? E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está sobre ti será de ferro. Então, Deuteronômio 28, aqui está citando, ali fala sobre as bênçãos advindas da obediência e os castigos advindos da desobediência. Então, aqui está falando, né? Os céus será de bronze, então é Deus que é o dono dos céus, é o dono de tudo, não é? E isso quer dizer, não haverá chuva, não é? E a terra será de ferro, quer dizer, não haverá plantação, não haverá fruto, não haverá semente, não haverá fruto, não é? E nos céus não haverá chuva. Então está dizendo que será de bronze. Então com isso vem a devastação, a fome, não é? Sobre os povos. Então ele continua dizendo, a espada, linguagem figurada para designar guerra, também resulta em fome e peste. Está aí Ezequiel capítulo 6, versículo 3, versículo 12 também nos fala sobre isso.
Então nós vemos, por exemplo, aí a guerra que está sendo travada aí com a Ucrânia e a Rússia. Nós vemos aí agora já acontecendo escassez de alimentos, dificuldade de alimentos. Então tudo isso não está atingindo só lá, está atingindo o mundo inteiro. Então sabemos que guerra não é uma coisa boa. Em alguns casos Deus permite. Aqui em Israel, Deus estava permitindo para punir o povo por causa da desobediência, se apostataram da fé, estavam adorando outros deuses, louvando outros deuses ao invés de louvar o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que fez e que faz todas as coisas. Ok? Então, Ezequiel 7,15. Então, nos diz aqui, fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá pela espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste os consumirão. Então, o juízo de Deus sobre a nação de Israel, porque eram desobedientes quanto mais. Então, a desobediência traz grandes prejuízos. Romanos 6,23 está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prosseguindo, a fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. Sabemos que a agropecuária está se referindo a animais do campo. A peste é o resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa profecia profética é para qualquer nação e época. Foi o que nós falamos ainda há pouco. Uma parte do capítulo é genérico e outra parte é específico. Sabemos que tivemos aí, por exemplo, a epidemia da Covid-19, né? Que matou muita gente em todo o mundo. Então aqui Deus está falando dessas pestes, dessas pandemias, né? Prosseguindo, subtópico capítulo 2. Sobre a petição que Deus não atende. Não encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas. Nós encontramos, né, melhor dizendo, em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas, quer dizer, hipóteses de orações intercessórias de justo que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel e o de Noé, Daniel e Jó. Então, prosseguindo, nós temos aqui ainda subtópico 1 do tópico 2. Exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Está aí em Gênesis, capítulo 18, versículo 32. Disse mais, ora, não se ire, o Senhor Deus, ainda só mais esta vez, falo, se porventura se acharem ali 10 justos, e disse Deus, né? Não destruirei por amor dos 10. Então Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra, porque Deus havia determinado destruir Sodoma e Gomorra, porque os pecados de Sodoma e Gomorra já estavam cheirando mal as narinas de Deus, nas narinas de Deus. Então Abraão intercedeu. Então Deus falou que no final, quando Abraão foi diminuindo o número de justos que ele estava, ele chegou a 10. E aí encerrou ali, né? Encerrou ali a petição. Então isso quer dizer, não havia 10 justos lá em Sodoma. Então Deus retirou os dele e destruiu Sodoma. Ok? Então prosseguindo, Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo dos casos de pecados e rebeliões. Então está aí Êxodo 32, Número, Samuel, Salmo. Deus perdoou o povo reiteradas vezes, Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai.
com culto ao bezerro de ouro. Então sabemos que o povo não esperou Moisés descer do monte e criou uma idolatria, uma imagem de um bezerro de ouro, e ficaram ali adorando aquele bezerro de ouro, e dançaram sobre aquele bezerro, ali se prostituíram, e assim adoraram e serviram outros deuses. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas, Êxodo 34:10. Então Deus perdoou através da oração de Moisés. A intercessão de Moisés fez com que Deus perdoasse o povo. Inspirado nessa experiência dos homens de Deus que oramos uns pelos outros, Efésios 6:18-19 e Tiago 5:16. Tiago 5:16 está escrito, né? Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então, nossa missão é interceder pelas vidas e pelos pecadores também. Devemos fazer oração por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do 1. Subtópico 2, um castigo inevitável. A reiterada rebelião dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação à apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Segundo Crônica 36:15-16. Nós já falamos anteriormente sobre esse versículo. Diz aqui, zombaram e escarneceram dos profetas até que o furor do Senhor subiu tanto que mais nenhum remédio houve. Então, quando o povo se rebela e não ouve a palavra de Deus, não ouve os profetas de Deus, não ouve o povo de Deus que anuncia a palavra do Senhor, e zomba, escarnece, então chega um ponto que Deus decreta um juízo. E não adianta ninguém querer interceder mais, né? Quando Deus decreta o juízo vai acontecer. Por isso que ele diz aqui, ainda que estivesse nesta cidade, Noé, Jó e Daniel, eles só se salvariam suas almas, nem os filhos e filhas se salvariam, porque é necessário que os filhos e filhas também ouçam a palavra de Deus e deem crédito, né? Assim como em Noé, a família dele deu crédito à palavra de Deus, então conseguiu com que salvasse ele e a sua família. Então, prosseguindo, as Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. 1 Samuel 16:1. 1 Samuel 16:1, Deus fala para Samuel, até quando terás dó de Saul, se eu já o rejeitei para que não seja rei? O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14:21. Então, Jeremias 14 nos fala sobre Jeremias intercedendo em vão pelo povo. Ele intercedeu, mas não houve jeito. Deus já tinha determinado o juízo, a invasão babilônica, descrita e anunciada. A invasão estrangeira descrita e anunciada. Mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Jó e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então, aqui para Jeremias, né, lá em Ezequiel, ele falou de Noé, Jó e Daniel. Aí em Jeremias, quando Jeremias intercede em vão, aí ele vai aqui no capítulo 15, no versículo 1, e disse a Samuel, até quando terá dó, né, de Saul. Então esse é o 1 Samuel, capítulo 16, ok? Que nós já falamos aqui. Então, prosseguindo, nos diz assim, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu a resposta, não é? E Jeremias 15, versículo 1, ele nos fala aqui claramente, né? Que ainda que tivesse, né,
Disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, só eles salvariam a sua alma, não é? E mais ninguém salvaria, porque a responsabilidade é pessoal e a salvação é individual, ok? Efésios 6,2 nos diz, orando em todo tempo, com oração e súplica por todos os santos. Então aqui está falando sobre a oração uns pelos outros, orai uns pelos outros, ok? Então vamos lá. Tópico de número 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Então nos diz, estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo da cidade. Então Deus não é obrigado a aturar o pecado do povo por causa do justo da cidade, não é? Conforme já falamos anteriormente, a responsabilidade é pessoal. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas, Jeremias e Ezequiel, conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus sua capacidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Gênesis 18:32, conforme já lemos anteriormente. Eles achavam que os profetas não estavam profetizando certo, porque lá Deus poupou, por que não pouparia agora? Porém, os pecados já estavam cheirando muito mal as narinas do Senhor, na época de Ezequiel, e Deus decretou o juízo. Então, acabou, não é? O juízo seria executado, não é? Então, no livro de Números, número 29, 23, não está escrito, ou 23, 29, né? Está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria, não faria, ou falaria e não cumpriria. Prosseguindo, pela sua justiça livraria apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os três juntos são mencionados, vem acompanhados da chancela da autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Está lá no versículo 16, 18 e 20, do capítulo 14 de Ezequiel. Noé, Daniel e Jó. Subtópico de número 2. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida. Pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram. Israelitas viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, é um exemplo de justo, é conhecido de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus, Javé de Israel, ou Jeová de Israel, Criador dos céus e da terra. Está aí, né? Vários versículos também mencionados. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores. Está aí, Romanos capítulo 3, versículo 22. Então, somente Jesus, ele é a nossa justiça, aquele que morreu em nosso lugar. Fora ele, não tem ninguém mais que se fez justiça em nosso lugar. É somente Jesus, ok? 1 Timóteo 2,8, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tópico de número 3, o profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega, Dani, não é como Daniel, usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos, mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações, variantes, nunca foram novidade na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia, e era ministro na corte de Nabucodonosor. Está lá, Daniel, capítulo 2, versículo 48 e 49. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então, Daniel se tornou conhecido por ser um homem de Deus e por ter operado no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus,
vários milagres. Quem não conhece a passagem lá da estátua de ouro levantada por Nabucodonosor, pelo qual os 3 amigos de Daniel não se prostraram diante do rei e eles foram livres da fornalha. Quem não conhece a passagem lá em Daniel, no capítulo 6, Daniel na cova dos leões, aonde ele foi lançado na cova dos leões, que por inveja falaram mau testemunho dele, né? Inventaram, caluniaram diante do rei. E a Bíblia nos diz que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Então Daniel ficou muito famoso lá na Babilônia. Então ele era conhecido. Então, sem problema nenhum, e ser esse Daniel mesmo da Bíblia que está referido aqui no livro de Daniel. Quando ele une Daniel a Jó e a Noé, né? Como exemplos de homem justo. Apesar dele ser muito mais novo, ele se tornou uma pessoa muito conhecida, né? Não há problema nenhum pelo fato dele ser mais novo. O que Deus olha aí é a justiça da pessoa, é a retidão, é a obediência. E Daniel era essa pessoa, ok? Conclusão. Concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus, ok? Então aqui está se falando de uma justiça que Deus não se agradou mais de tanto pecado, de tanto avisando, os profetas madrugando, profetizando e avisando o povo. Então chegou um ponto que não houve mais nenhum remédio, ok? Então Deus fez a justiça e cumpriu a sua palavra que ele falou pela boca dos profetas, ainda que havia falsos profetas falando ao contrário. Mas sabemos que os falsos profetas podem profetizar ao contrário, mas só vai se cumprir aquilo que verdadeiramente Deus falou e aquilo que Deus fala pela boca dos seus profetas. Lembra, estudamos na aula anterior, que foi perguntado a Moisés, quando é que saberemos que uma profecia é de Deus ou não é? E Moisés falou, está lá no livro de Êxodo, a profecia que se cumprir, essa é de Deus. Então daí o juízo de Deus sobre a Babilônia. Em nossos dias não é diferente, né? Vimos que o capítulo 14 de Ezequiel fala sobre o específico e o genérico. Nos primeiros versículos fala sobre o genérico, quer dizer, todas as nações. Hoje o Brasil está incluído. América do Sul, América Latina, a Ásia, a África, a Europa, enfim, a África. Todos os continentes estão incluídos, porque Deus tem o controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Ainda que situações acontecem pela permissão de Deus, ok? É importante nós estarmos atentos a essa questão da permissão de Deus e a sua vontade, ok? No regime democrático, por exemplo, é eleito o que a maioria escolhe. Então pode ser eleito alguém que de repente não seja da vontade de Deus, mas foi da sua permissão. Agora, a justiça de Deus é fato, ok? Então, se Deus não estiver no comando, vem o quê? Vem o juízo, ok? Porque Deus quer que o nome dele seja glorificado em todo mundo, nas nações, no Brasil, aonde quer que seja, ok? Então que Deus te abençoe grandemente, de que você possa meditar nessas palavras, e que sirva de edificação, e que sirva para te erguer espiritualmente, ok? Que Deus te abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus, e temos mais vídeo por aí, ok? Lá para sábado ou domingo estaremos aí ministrando a próxima lição, que será sobre a responsabilidade individual.
Não percam, inscreva-se no canal, deixe seu like, ok? Comente, compartilhe, principalmente inscreva-se, sua inscrição é muito importante, ok? Para que outras vidas também sejam alcançadas e abençoadas, né? Para que o YouTube